história do deputado que divulgou os documentos do STF, Ari. Cristão e conservador. Deputado trampista que denunciou erros do Supremo Tribunal Federal é acusado de acobertar pedofilia e apoiar a invasão do Capitólio. Para que você, ouvinte, telespectador, entenda, internauta, o Jim Jordan preside essa comissão que vazou documentos do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio de contas do X no Brasil. Ele é trampista. Ele, se Donald Trump for eleito em novembro, ele será o próximo presidente da Câmara, porque o Trump quer que ele seja o presidente da Câmara dos Deputados. Só que, apesar de conservador e de cristão, e ficar apontando supostos erros da Suprema Corte de outros países, se miscuindo em assuntos que interessam a outros países, ele foi treinador de luta livre, na Universidade Estadual de Ohio, nas décadas de 1980 e 1990. E segundo a apuração da imprensa, da justiça, tem até documentário no HBO sobre isso, ele acobertou e fez vista grossa como treinador a um caso, um dos maiores escândalos de pedofilia da história dos Estados Unidos, quando um outro treinador, um médico e treinador, abusou sexualmente de 177 garotos durante pelo menos uma década. Jim Jordan nega que sabia. Esse é o médico. O médico atleta. Médico atlético. O Jim Jordan nega que soubesse das estripulias, dos crimes graves do amigo. Jim Jordan é esse aí. Esse é o Jim Jordan. Ele nega. Ele disse, olha, eu era treinador, me relacionava com ele, mas não sabia dos abusos. Só que outros alunos de Ohio, ex-atletas de luta livre, disseram o seguinte em seus depoimentos. Não, o Jim sempre soube. Inclusive, as vítimas relatavam os abusos no vestiário e ele ouvia e até comentava. Em alguns casos dizendo que era invenção dos jovens, das vítimas. Gente, são quase 180 jovens, adolescentes, abusados sexualmente. Ninguém acredita que o Jim Jordan não sabia. É esse tipo de parlamentar que pode vir a presidir a Câmara e é esse tipo de parlamentar que, em conluio com o Elon Musk, ele fazendo um X ali com o Elon Musk, vazou esses documentos que interessam ao Elon Musk e ao discurso dele de que o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, são censores que não permitem a liberdade de expressão no país. É confiável? Então, professor Vila. Olha, o que o Ari apontou é uma questão importantíssima, a hipocrisia. A hipocrisia dos pseudos conservadores, dos costumes e liberal na economia. É sempre assim. É uma hipocrisia. No caso norte-americano, isso aparece inúmeras vezes. Aquele sujeito mais reacionário, aí é descoberto envolvido com prostitutas, como é o caso do Trump, pedofilia, etc. E aí aparece ao lado da esposa, depois pedindo desculpas públicas. Se repetiu já inúmeras vezes. A hipocrisia desses personagens. Portanto, desconfie, inclusive no Brasil, dos pseudos conservadores, porque não são conservadores no sentido clássico da ciência política, como, por exemplo, no caso inglês, a figura do Winston Churchill, era do Partido Conservador. Não, eles são reacionários que escondem o reacionarismo no pseudo-conservadorismo e que agem, alguns deles, de forma atacando frontalmente o sistema constituído. E, no caso em tela, esse senhor Jordan, né, claro que ele sabia, afinal são quase 200 menores, é muita gente, num universo relativamente pequeno. Tinha conhecimento, inclusive, desconsiderava algumas dessas acusações. Então, é bem típico desses personagens. Por isso que a derrota do Trump é a derrota da barbárie. É uma tarefa civilizatória dos Estados Unidos, a vitória do Biden. Caso o Trump vença, aí é um universo parecido ao filme que agora está estreando aí, o Guerra Civil. Pois é, né?
reputação do Twitter Files mais uma vez atingida, porque esse, como falou o France, foi o Ari, atuou em conluio, né, foi o Ari, em conluio com o Musk, em conluio com aquele jornalista Michael Shellenberg, para soltar os ofícios de remoção de 88 contas por ordem da Justiça do Brasil, algumas do Alexandre de Moraes, outras de tribunais regionais, mas quem soltou o que seria sigiloso, que são essas ordens, foi exatamente esse sujeito, Jim Jordan, que é um trampista que comanda a Comissão de Assuntos Jurídicos e que usa essa comissão para fazer esse tipo de ataque e coloca isso no nome da comissão, que é para dar credibilidade, já que ele não tem credibilidade nenhuma. É um sujeito aí envolto até em denúncia de pedofilia e é um trampista raiz, daquele negacionista, daquele que apoiou a invasão do Capitólio, daquele que nega, inclusive, o que aconteceu, que foi um ataque à democracia. Ele é uma espécie de Carla Zambelli do parlamento americano, e nesse trabalho sujo que ele faz, a recompensa acaba sendo essa. Ele agora está sendo cotado para, se o Trump for eleito, esse sujeito completamente desqualificado se tornar o presidente da Câmara. Então, daí você vê, como falou o professor Vila, a necessidade de se combater esses extremistas falsificadores da realidade que espalham desinformação. Mas esse Twitter Files e essa decisão do Jim Jordan de tornar público as remoções virou um tiro no pé. A gente está vendo ali agora uma série de crimes que foram cometidos pelo bolsonarismo e que justificam essas medidas. Na verdade, eles acabaram ajudando e não atrapalhando o Alexandre de Moraes, esse incompetente do Jim Jordan. Arremata aí, Franci. Amadeu, é o método. É impressionante como diversas figuras políticas que usam essa máscara do conservadorismo, da defesa da família, sempre escondem alguma história, até mesmo suspeitas, denúncias de crimes, e usam essa máscara, mas quando na realidade eles são totalmente diferentes. E o Jim Jordan, ele também atuou na defesa, em proteger o Donald Trump no episódio do Capitólio, na invasão do Capitólio ali em 2021. Porque na época ele usou uma versão de que estava conversando por horas com o Trump antes do atentado contra a democracia estadunidense. E ele serve ali como um pateta mesmo, para defender o Donald Trump de tudo e para propagar esses discursos que a extrema-direita adora no mundo todo. Bem, vamos ver a manchete aí da Nájila ali sobre Bolsa Família e redução de desigualdade. Olha aí, são os dados do IBGE, Ari. Pesquisa do IBGE. Bolsa Família reduz a diferença entre ricos e pobres nas regiões mais carentes do país. Vamos acompanhar a reportagem. As regiões brasileiras que concentram o maior número de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, testemunharam uma queda significativa na desigualdade social ao longo de 2023. Essa tendência foi identificada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. As regiões Nordeste e Norte foram as que mais se destacaram nesse processo. No Nordeste, a diferença entre os rendimentos dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres diminuiu de forma considerável, passando de 18,8 vezes em 2019 para 13,7 em 2023. No Norte, essa redução foi de 16,2 para 12,8 no mesmo período. Além disso, o número de domicílios beneficiários do Bolsa Família aumentou nessas regiões. A região Sul também registrou uma queda na desigualdade. Embora menos intensa que as regiões Norte e Nordeste, a diferença entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres caiu de 10,6 vezes em 2019 para 9,9 em 2023. No entanto, o número de domicílios beneficiários do Bolsa Família ainda é o menor entre todas as regiões. Em contraste, as regiões Sudeste e Centro-Oeste
apresentaram um aumento na desigualdade de renda. No Sudeste, a razão entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres subiu de 13,1 em 2022 para 13,3 em 2023, enquanto no Centro-Oeste passou de 12,2 para 12,5 no mesmo período. O número de domicílios beneficiários também aumentou nessas regiões, mas de forma menos expressiva que no Norte e no Nordeste. Os dados revelados pelo PNAD Contínua evidenciam o impacto positivo dos programas sociais, como o Bolsa Família, na redução da desigualdade social no Brasil. E o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comentou agora há pouco esses números. Veja. Estou aqui em Soure, no arquipélago de Marajó, no estado do Pará, mas não posso deixar de comemorar esse anúncio do crescimento da renda do Brasil. O presidente Lula trabalha um desenvolvimento que permite não só crescer, mas crescer todas as regiões. E o crescimento para um patamar que é recorde, R$ 1.848, a renda média no Brasil, 11,5% em relação a 2022, é história. É algo que garante as condições concretas do Brasil fechar novamente 2024 com um rendimento ainda maior. Vamos ouvi-los sobre essa notícia que é boa e é incrível, professor Vila, quando se coloca o pobre no orçamento, né? Mesmo que com um valor desproporcional àqueles 350 bilhões que o senhor falou aí das desonerações, um valor pequeno, mas ele dá um resultado grande, né, professor?